dá logaritmo natural de 1, né? Que é 0. Desse modo, tende a mais infinito. Aí o logaritmo natural do que tende a mais infinito, claro, tende a mais infinito. Acabou. Como eu disse, para mostrar que essa integral diverge, basta exibir um C tal que uma dessas integrais diverge. Então, eu tenho o quê? Daí, a integral de quanto? De 0 a 1, de 1 sobre... Basta exibir um C no intervalo aberto AB, intervalo aberto AB, intervalo 0, 1, 1 sobre intervalo de... Integral de menos 1 a 1, né? Integral de menos 1 a 1 de 1 sobre 1 menos x2, integral em x, essa integral diverge. Entendido? Então, essa integral diverge. Vamos ver um outro tipo de integral imprópria. Um outro tipo de integral imprópria. Tá? Ó. Seja a real e f uma função contínua em aberto mais infinito, tal que o limite de f de x com x tendendo a A, por valores maiores que A, não é o número real. Não é o que? Um número real. Tipo de integral imprópria, quer dizer, que lembra, foi esse caso aqui, ó. Tá? Agora não, agora é um intervalo aberto. E a f não tem limite real em A. Pode ser o limite ser mais infinito, ser menos infinito, ou o limite não existir. Então veja. Aí vem, nessas condições aqui, eu tenho a seguinte proposição. Aí eu vou cair no caso das aulas anteriores de novo. Tá? Se existe um C no intervalo A mais infinito aberto, tal que a integral de AC da F, e isso aqui é uma integral imprópria onde? Em A. É uma integral imprópria no intervalo A aberto, C fechado, estudado na aula passada. Tal que essa integral aqui e essa integral imprópria somente em A, tá? Somente em A. E a integral de C a mais infinito da F. Tal que essas duas integrais convergem. E isso é a integral imprópria da aula passada. É a integral imprópria em que intervalo? No intervalo C fechado mais infinito. Você já estudou convergência na aula passada. Se existe um C no intervalo aberto a B, tal que essas integrais convergem, então, aí pelos resultados da aula passada, você tem o seguinte: dado D no intervalo A mais infinito, aberto,
dado t no intervalo mais infinito, aí você conclui que a integral de a até d da f e a integral de t a mais infinito da f, essas integrais também convergem. E usa as identidades no caso em que há convergência, e você tem com o seguinte. Aí a mesma coisa, a mesma conta que eu fiz para o primeiro caso, extrapolei para o segundo, os detalhes estão nas notas, se você não estiver convencido disso, com a integral de AC da F mais a integral de C a mais infinito da F igual a integral de AD da F, que também é uma integral imprópria somente em A, mais a integral de D a mais infinito da F, que também é imprópria somente no mais infinito, tá? Tá? E você tem essas igualdades. Ou seja, se essas duas integrais convergem para algum C no intervalo aberto, elas convergem para todo C nesse intervalo aberto. E essa soma aqui independe do C escolhido, no caso em que há a convergência das duas. Aí isso te permite a definição da integral imprópria de f no intervalo aberto A mais infinito, nessa circunstância aqui. Então, vou aproveitar, o que vem antes é o que está aqui, tá? É isso aqui. Nós dizemos que f é integrável em quê? Em A mais infinito, quando existe um C no intervalo A mais infinito, está o quê? A integral de A a C e a integral de C aonde? Mais infinito é o que essas duas integrais convergem. E, neste caso, a soma, integral de A a C, mais a integral de C a mais infinito. Soma que não depende de C, nesse caso, é denominada integral imprópria de f aonde? Em A mais infinito. Sendo denotada por... Então, esse símbolo, ele denota uma integral que pode ser imprópria somente em mais infinito, no caso em que a f é contínua no intervalo fechado A mais infinito, mas pode denotar uma integral que também é imprópria em A, no caso em que f é contínua no intervalo aberto e o limite da f em A pela direita não é um número real. Quando o limite da f em A é um número real, então ela é imprópria Somente em mais infinito. Porque mesmo que a f não esteja definida em A, mas o fato do limite da f em A ser um número real, quer dizer que eu posso estender a f ao intervalo fechado. E aí, eu tenho uma função que é contínua no intervalo fechado, tá? E que coincide com a f no aberto. Então, não tem integral imprópria. A integral é a integral no intervalo A fechado mais infinito, que é imprópria só no mais infinito. Porque entendeu? Aí a integral da f é a integral da f barra, que é a extensão da f ao intervalo fechado, sendo ela no limite A, sendo ela no extremo A, o limite da função em A. No caso em que o limite é um número real. Tá? uma integral própria em A e B, onde vamos tirar o limite da função real e Exatamente. Porque se você tem uma função contínua no intervalo aberto, se você tem uma função contínua no intervalo aberto, e os limites da função nos extremos desse intervalo, se extremos sendo números reais, são números reais,
A f é só a restrição ao intervalo aberto de uma função que é contínua no fechado. E aí tem a integral definida dessa função no fechado, que é a integral da f no aberto. Tá? Porque é a menos de 2. Isso é um critério, tá? Se duas funções, isso é coisa aí entra questão de medida, tá? É a integral de rima, porque veja bem, ó, o conceito de integral de rima não é só para a função que seja contínua no fechado, é para a função que seja definida no fechado, tá? E que o limite da soma de rima seja um número real. Uma função definida no intervalo fechado, não necessariamente contínua. Ela é integrável à rima no intervalo fechado quando o limite das suas somas de rima, ou da soma de rima, é um número real. Vale um teorema: se a função é contínua no fechado ela é integrável à rima. Tá? Então, quando você tem isso aqui, esses limites são números reais, você está a menos dos extremos com uma função que é contínua no intervalo. Tá? Desculpe, aqui se fosse A e B, tá? A e B números reais. Então você está a menos dos extremos com a função contínua. Aí a integral é a integral definida. Tá? Não tem... A impropriedade aparece por conta disso aqui, ó. Tá? Então veja um exemplo clássico. Não vou tentar inventar a roda, não. Olha esse exemplo aqui, ó. Integral, e aí eu não posso errar como eu errei na apresentação no início da aula. No início da outra aula eu coloquei esse exemplo assim, ó, e fiz a pergunta. Integral de 0 a mais infinito, de 0 a mais infinito, de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Qual é o erro, qual é o equívoco na apresentação disso aqui? Qual é? É que essa função não está definida no intervalo 0 mais infinito. Ela não está definida para x menor do que 1. Aqui dentro. Né? Porque x2 menos 1, quem é o domínio dessa função? Quem é? Quem é o domínio dessa função que eu estou integrando? É o intervalo menos infinito, menos 1 aberto, união 1 mais infinito. Então, tem um erro horrível aqui. Do 0. Eu estou considerando todo o intervalo, que é o intervalo 0, 1, ou o intervalo 0, 1, no caso. Porque o x não pode ser 0, tá? Isso aqui não faz sentido, isso aqui não está no domínio dessa função. O exemplo que eu quero é esse. Tá? É esse, é o que está na real. Ah, sim, aqui está correto. Porque o intervalo 1 aberto mais infinito está contido no domínio dessa função. Então já começa aí. Há uma impropriedade. E a mesma há, porque o limite dessa função no 1 é quanto? Mais infinito. Com x tendendo a 1, quem é o limite dessa função? Mais infinito. Então tem uma impropriedade desse tipo. Ó. E convém ressaltar que tem a definição e o resultado que o acompanha quando for um intervalo menos infinito a. É um enunciado análogo, só muda as coisas. Mas o resultado é análogo, eu acho que vocês já são capazes de compor o enunciado daqui e daqui, no caso do intervalo menos infinito a. Mas vamos para cá. Está aqui. Essa função ela é contínua no intervalo 1 mais infinito, não é? A função que eu estou integrando é. A impropriedade é no mais infinito e no 1 também, porque o limite dessa função no 1 não é um número real. Então eu tenho que perguntar se a integral que converge, sendo a impropriedade nos dois extremos de integração, tá? E aí eu escolho um número qualquer no meio do intervalo e vou estudar as duas integrais
possíveis. Vou estudar as duas integrais. Então vamos lá. Escolho 3, ó. Tá? Vamos. O 3. Tens. Quem é a integral de 1 a 3? De 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Aí, a impropriedade é só no 1, não é no 3. Tá? Então, essa integral, por definição, quem é? Quem é? É o limite. É o limite quando, hein? Tende a 1, quando tende a 1 pela direita, da integral de 1 a 3, de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1 em x, que é igual ao limite, quando 1 tende a 1 pela direita, de... Qual é a integral dessa função? Integral indefinida. Parte dela. Arco secante, exatamente, arco secante do módulo de x. De 1 a 3. Então, isso é o limite, com 1 tendendo a 1 pela direita, do arco secante. Arco secante de 3 menos o arco secante de 1. Tá? E convém um gráficozinho aqui, né? É só você olhar para cá, tá? Ó, fazer até aqui, ó. Círculo trigonométrico, e aí, né? Então tá aqui o 1, tá? Ó. Então, essa tangente, ó, tangente aqui, né? Esse ângulo aqui, quem é esse ângulo? É o arco secante de 1. Então, o que acontece, esse ângulo é o arco secante de 1. Então, veja que fica tudo, né? É o arco secante de x, não é? Porque eu estou aqui de 1 a 3, né? O maior do que 1, né? X é positivo, então fica secante. Então, quanto é o limite disso aqui? Quem é? É o arco secante de 3. Por quê? Porque quando U tende a 1, que é o raio, né? Quando U tende a 1, o arco secante de U tende a 0. Tá? Então dá o arco secante de 3. Então converge. Primeira integral converge. E agora vamos a outra integral. Como eu escolhi o 3, agora eu pego 3A mais infinito. De 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1 integral em x. Ok? Então isso é o limite, com U tendendo a quem? A mais infinito, tá? Da integral de quem? De 3 a U, de 1 sobre x vezes raiz quadrada de... Então, deixa... E quem é? É o limite, com U tendendo a mais infinito, do arco secante do módulo de x, de 3 a U, mas aqui é o arco secante de x, tá? O módulo de x é x, que é o x variando de 3 a U. Isso aqui dá o limite, com U tendendo a mais infinito, de quem? Do arco secante de U menos o arco secante de 3. E quanto é que dá isso? Ó,
Isso dá igual. Quando U tende a mais infinito, o arco secante de U tende a π sobre 2. Π sobre 2. Então isso aqui dá igual a π sobre 2 menos o arco secante de 3. Ou seja, também converge. Então existe um C, no caso C é quem? 3. Tal que as duas integrais convergem. A integral de 1 a 3 e a integral de 3 a mais infinito. Nessa configuração aqui, ó, onde a f, olha aqui, ó, onde a f é contínua no intervalo A1 mais infinito, tal que o limite em 1 não é um número real. Então daí, qual é a conclusão? Daí, a integral de quanto a quanto? A integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, essa integral converge. E quem é seu valor? π sobre 2. E quando eu somo, né? E